Olá, você! Seja bem-vindo ao canal Lendo com Amor. Partiremos então para uma nova leitura. O livro da vez é Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos, de Zygmunt Bauman. Apresentação. A era da modernidade líquida em que vivemos, um mundo repleto de sinais confusos, propenso a mudar com rapidez e de forma imprevisível, é fatal para nossa capacidade de amar, seja esse amo direcionado ao próximo, nosso parceiro ou a nós mesmos. Zygmunt Bauman, um dos mais originais e perspicazes sociólogos ainda em atividade, investiga aqui de que forma nossas relações tornam-se cada vez mais flexíveis, gerando níveis de insegurança sempre maiores. Uma vez que damos prioridade a relacionamento em redes, as quais podem ser tecidas ou desmanchadas com igual facilidade e, frequentemente, sem que isso envolva nenhum contato além do virtual, não sabemos mais manter laços a longo prazo. E não apenas relações amorosas e vínculos familiares são afetados. Bauman verifica ainda que nossa capacidade de tratar um estranho com humanidade é prejudicada. Como exemplo, ele examina a crise na atual política imigratória de diversos países da União Europeia e a forma como a sociedade tende a acreditar seus medos, sempre crescentes, a estrangeiros e refugiados. Sensível e brilhante como de hábito, Zygmunt Bauman fez desse amor líquido mais que uma mera e triste constatação, um alerta revigorante. Sobre o autor. Zygmunt Bauman é um dos sociólogos mais respeitados da atualidade, com extensa produção intelectual. Tem se destacado como um dos pensadores mais clarividentes do nosso tempo. Professor emérito de Sociologia da Universidade de Leeds e Varsóvia, Bauman tem outros 15 livros publicados por esta editora, dentre os quais destacam-se Comunidade, Identidade, o Mal-Estar da Pós-Modernidade, Modernidade Líquida, Vida Líquida, Tempos Líquidos e Medo Líquido. Texto de quarta capa. A modernidade líquida em que vivemos traz consigo uma misteriosa fragilidade de laços humanos, um amor líquido. A insegurança inspirada por essa condição estimula desejos conflitantes de estreitar esses laços ao mesmo tempo mantê-los frouxos. Zygmunt Bauman radiografa esse amor, tanto nos relacionamentos pessoais e familiares, quanto no convívio social com estranhos. Com a percepção fina e apurada de sempre, busca esclarecer, registrar e aprender de que forma o homem sem vínculos, figura central dos tempos modernos, se conecta. Prefácio. Yorick, o herói do grande romance de Robert Musil, era, como anunciava o título da obra Der Mann ohne Eigenschaften, o homem sem qualidades, não tendo qualidades próprias, herdadas ou adquiridas e incorporadas. Yorick teve de produzir por conta própria quaisquer qualidades que desejasse possuir, usando a perspicácia e a sagacidade de que era dotado, mas nenhuma delas tinha garantia de perdurar indefinidamente num mundo repleto de sinais confusos, propenso a mudar com rapidez e de forma imprevisível. O herói de seu livro Der Mann ohne Verwandtschaften, o homem sem vínculos e, particularmente, vínculos imutáveis como os do parentesco no tempo de Yorick, não tendo ligações indissolúveis e definitivas, o herói de seu livro, o cidadão de nossa líquida sociedade moderna e seus atuais sucessores são obrigados a amarrar um ao outro por iniciativa, habilidades e dedicações próprias, os laços que porventura pretendam usar com o restante da humanidade. Desligados, precisam conectar-se. Nenhuma das conexões que venham a preencher a lacuna deixada pelos vínculos ausentes ou obsoletos têm, contudo, a garantia da permanência. De qualquer modo, eles só precisam ser frouxamente atados para que possam ser outra vez desfeitos, sem grandes delongas, quando os cenários mudarem, o que, na modernidade líquida, de certo ocorrerá repetidas vezes.
A misteriosa fragilidade dos vínculos humanos, o sentimento de insegurança que ela inspira e os desejos conflitantes, estimulados por tal sentimento, de apertar os laços e, ao mesmo tempo, mantê-los frouxos. É o que este livro busca esclarecer, registrar e aprender. Carecendo da visão aguda de Musil, tanto quanto da riqueza de sua palheta e da silhueta de suas pinceladas de fato, de quaisquer dos requintados talentos que fizeram de Der Mann ou Ne Eigenschaften um retrato definitivo do homem moderno. Devo restringir-me a traçar um painel de esboços imperfeitos e fragmentários em lugar de tentar produzir uma imagem completa. O máximo que posso esperar obter é um kit identitário, um retraio composito capaz de conter tanto lacunas e espaços em branco quanto seções completas. Mesmo essa composição final, contudo, será um trabalho inacabado a ser concluído pelos leitores. O principal herói deste livro é o relacionamento humano. Seus personagens centrais são homens e mulheres, nossos contemporâneos, desesperados por terem sido abandonados aos seus próprios sentidos e sentimentos, facilmente descartáveis, ansiando pela segurança do convívio e pela mão amiga com que possam contar num momento de aflição, desesperado por relacionar-se e, no entanto, desconfiados da condição de estar ligado, em particular de estar ligado permanentemente, para não dizer eternamente, pois temem que tal condição possa trazer encargos e tensões que eles não se consideram aptos nem dispostos a suportar, e que podem limitar severamente a liberdade de que necessitam para, sim, seu palpite está certo, relacionar-se. Em nosso mundo de furiosa individualização, os relacionamentos são bênçãos ambíguas. Oscilam entre o sonho e o pesadelo, e não há como determinar quando um se transforma no outro. Na maior parte do tempo, esses dois avatares coabitam, embora em diferentes níveis de consciência. No líquido cenário da vida moderna, os relacionamentos talvez sejam os representantes mais comuns, agudos, perturbadores e profundamente sentidos da ambilevância. É por isso, podemos garantir que se encontram tão firmemente no cerne das atenções dos modernos e líquidos indivíduos por decreto e no topo de sua agenda existencial. Relacionamento é o assunto mais quente do momento e aparentemente um único jogo que vale a pena, apesar de seus óbvios riscos. Alguns sociólogos acostumados a compor teorias a partir de questionários, estatísticas e crenças baseadas no senso comum, apressam-se em concluir que seus contemporâneos estão totalmente abertos a amizades, laços, convívio, comunidade. De fato, como se seguíssemos a regra de Martin Heidegger de que as coisas só se revelam à consciência por meio da frustração que provocam, fracassando, desaparecendo, comportando-se de forma inadequada ou negando sua natureza de alguma outra forma. Hoje em dia, as atenções humanas tendem a se concentrar nas satisfações que esperamos obter das relações, precisamente porque, de alguma forma, estas não têm sido consideradas plenas e verdadeiramente satisfatórias, e se satisfazem. O preço disso tem sido, com frequência, considerando excessivo e inaceitável. Em seu famoso experimento, Miller e Dollard viram seus ratos de laboratório atingirem o auge da excitação e da agitação quando a atração se igualou à repulsão, ou seja, quando a ameaça do choque elétrico e a promessa de comida saborosa finalmente atingiram um equilíbrio. Não admira que os relacionamentos estejam entre os principais motores do atual boom do aconselhamento. A complexidade é densa, persistente e difícil demais para ser desfeita ou destrinchada sem auxílio. A agitação dos ratos de Miller e Dollard resultavam
resultava frequentemente na paralisia da ação. A incapacidade de escolher entre atração e repulsão, entre esperanças e temores, redundava na incapacidade de agir. De modo diferente dos ratos, os seres humanos que se veem em tais circunstâncias podem pedir ajuda a especialistas que oferecem seus préstimos em troca de honorários. O que espera ouvir deles é algo como a solução do problema da quadratura do círculo. Comer o bolo e ao mesmo tempo conservá-lo, desfrutar das doces delícias de um relacionamento, evitando simultaneamente seus momentos mais amargos e penosos. Forçar uma relação e permitir, sem desautorizar, possibilitar sem invalidar, satisfazer sem oprimir. Os especialistas estão prontos a conceder, confiantes em que a procura por suas recomendações será infinita, uma vez que nada que digam poderá tornar um círculo não circular e, portanto, possível de ser transformado num quadrado. Suas recomendações são capciosas, embora geralmente se resumam a pouco mais do que elevar a prática com um nível de conhecimento comum, e daí ao status de teoria autorizada e erudita. Gratos beneficiários dessas recomendações percorrem as colunas de relacionamento em publicações sofisticadas e nos suplementos semanais de jornais sérios ou nem tanto, para ouvir o que queriam de pessoas que estão por dentro, uma vez que são tímidos ou envergonhados demais para falarem por si mesmos. Para espreitar os feitos e procedimentos de outros como eles e conseguir o máximo conforto possível por saberem que não estão sozinhos em seus solitários esforços para enfrentar a incerteza. E assim os leitores aprendem com a experiência de outros leitores, reciclada pelos especialistas, que é possível buscar relacionamentos de bolso do tipo que se pode dispor quando necessário e depois tornar a guardar. Ou que os relacionamentos são como uma vitamina C, em que altas doses provocam náuseas e podem prejudicar a saúde. Tal como no caso desse remédio, é preciso diluir as relações para que se possa consumi-las. Ou que os CSS, casais semi-separados, merecem louvor como revolucionários do relacionamento que romperam a bolha sufocante dos casais, ou ainda que as relações, da mesma forma que os automóveis, devem passar por revisões regulares para termos certeza de que continuarão funcionando bem. No todo, o que aprendem é que o compromisso, em particular o compromisso a longo prazo, é a maior armadilha a ser evitada no esforço por relacionar-se. Um especialista informa aos leitores, ao se comprometerem, ainda que sem entusiasmo, lembrem-se de que possivelmente estarão fechando a porta a outras possibilidades românticas, talvez mais satisfatórias e completas. Outro mostra-se ainda mais insensível a longo prazo, as promessas de compromisso serão irrelevantes. Como outros investimentos, elas alternam período de alta e baixa e assim, se você deseja relacionar-se, mantenha distância. Se quer usufruir do convívio, não assuma nem exija compromissos. Deixe todas as portas sempre abertas. Se lhes perguntassem os habitantes de Leônia, uma das cidades invisíveis de Ítalo Calvino, diriam que sua paixão é desfrutar coisas novas e diferentes. De fato, a cada manhã eles vestem roupas novas em folha, tiram latas fechadas do mais recente modelo de geladeira, ouvindo J. Ingles, recém-lançados na estação de rádio mais quente do momento. Mas a cada manhã, as sobras da Leônia de ontem aguardam pelo caminhão de lixo e cabe indagar se a verdadeira paixão dos leonianos, na verdade, não seria o prazer de expelir, descartar, limpar-se de uma impureza recorrente.
Caso contrário, por que os varredores de rua seriam recebidos como anjos, mesmo que sua missão fosse cercada de um silêncio respeitoso, e que é compreensível, ninguém quer voltar a pensar em coisas que já foram rejeitadas. Pensemos. Será que os habitantes do nosso líquido mundo moderno são exatamente como os de Leônia, preocupados com uma coisa e falando de outra? Eles garantem que seu desejo, paixão, objetivo ou sonho é relacionar-se, mas será que na verdade não estão preocupados principalmente em evitar que suas relações acabem congeladas e coaguladas? Estão mesmo procurando relacionamentos duradouros, como dizem, ou seu maior desejo é que eles sejam leves e frouxos de tal modo que, como as riquezas de Richard Baxter, que cairiam sobre os ombros como um manto leve, possam ser postos de lado a qualquer momento? Afinal, que tipo de conselho eles querem de verdade? Como estabelecer um relacionamento ou, só por precaução, como rompê-lo, sem dor e com a consciência limpa? Não há uma resposta fácil a essa pergunta, embora ela precise ser respondida e vá continuar sendo feita, à medida que os habitantes do líquido mundo moderno surgirem sofrendo sobre o peso esmagador da mais ambilevante entre as muitas tarefas com que se defrontam no dia a dia. Talvez a própria ideia de relacionamento contribua para essa confusão. Apesar da firmeza que caracteriza as tentativas dos infelizes caçadores de relacionamento e seus especialistas, essa noção resiste a ser plena e verdadeiramente purgada de suas conotações perturbadoras e tempo dos prazeres do convívio e dos horrores da clausura. Talvez seja por isso que, em vez de relatar suas experiências e expectativas utilizando termos como relacionar-se e relacionamentos, as pessoas falem cada vez mais auxiliadas e conduzidas pelos outros especialistas em conexões ou em conectar-se e ser conectado. Em vez de parceiros, preferem falar em redes. Quais são os méritos da linguagem da conectividade que estariam ausentes da linguagem dos relacionamentos? Diferentemente de relações, parentescos, parcerias e noções similares de que ressaltam o engajamento mútuo, ao mesmo tempo em que silenciosamente excluem ou omitem o seu oposto, a falta de compromisso, uma rede serve de matriz tanto para conectar quanto para desconectar. Não é possível imaginá-la sem as duas possibilidades. Na rede, elas são escolhas igualmente legítimas, gozam do mesmo status e têm importância idêntica. Não faz sentido perguntar qual dessas atividades complementares constituem sua existência. A palavra rede sugere momentos nos quais se está em contato, intercalados por períodos de movimentação a esmo. Nela, as conexões são estabelecidas e cortadas por escolha. A hipótese de um relacionamento indesejável, mas impossível de romper, é o que torna relacionar-se a coisa mais traiçoeira que se possa imaginar. Mas uma conexão indesejável é um paradoxo. As conexões podem ser rompidas e o são, muito antes que se comece a detestá-las. Elas são relações virtuais. Ao contrário dos relacionamentos antiquados, para não falar daqueles com compromisso, muito menos dos compromissos de longo prazo, elas parecem feitas sobre medida para o líquido cenário da vida moderna, em que se espera e se deseja que as possibilidades românticas, e não apenas românticas, surjam e desapareçam numa velocidade crescente e em volume cada vez maior, aniquilando-se mutuamente e tentando impor aos gritos a promessa de ser a mais satisfatória e a mais completa, diferentemente dos relacionamentos reais. É fácil entrar e sair dos relacionamentos virtuais. Em comparação com a coisa autêntica, pesada, lenta e confusa, eles parecem inteligentes e limpos, fáceis de usar, compreender e manusear.
entrevistando a respeito da crescente popularidade do namoro pela internet, em detrimento dos bares para solteiros e das seções especializadas dos jornais e revistas, um jovem de 28 anos da Universidade de Bath apontou uma vantagem decisiva da relação eletrônica: sempre se pode apertar a tecla de deletar. Como que obedecendo à lei de Gresham mesmo. Como que obedecendo à lei de Gresham, as relações virtuais, rebatizadas de conexões, estabelecem o padrão que orienta todos os relacionamentos. Isso não traz felicidade aos homens e mulheres que se rendem a essa pressão. Dificilmente se poderia imaginá-los mais felizes agora do que quando se envolviam nas relações pré-virtuais. Ganha-se de um lado, perde-se de outro. Como se apontou Ralph Waldo Emerson, quando se esquia sobre o gelo fino, a salvação está na velocidade. Quando se é atraído pela qualidade, tende-se a buscar a desforra na quantidade. Se os compromissos são irrelevantes, quando as relações deixam de ser honestas e parece improvável que se sustentem, as pessoas se inclinam a substituir as parcerias pelas redes. Feito isso, porém, estabelecer-se fica ainda mais difícil e adiável do que antes, pois agora não se tem mais a habilidade que faz ou poderia fazer a coisa funcionar. Estar em movimento, antes um privilégio e uma conquista, torna-se uma necessidade. Manter-se em alta velocidade, antes uma aventura estimulante, vira uma tarefa cansativa. Mais importante, a desagradável incerteza e a irritante confusão, supostamente escoraçadas pela velocidade, recusam-se a sair de cena. A felicidade do desengajamento e do rompimento, a qualquer hora, não reduzem os riscos, apenas os distribuem de modo diferente, junto com as ansiedades que provocam. Este livro é dedicado aos riscos e ansiedades de se viver junto e separado em nosso líquido mundo moderno.